Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Vivenciando Química. Meu nome é Franklin e eu sou professor de Química. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre estequiometria, assunto bastante abordado nos vestibulares e no Enem. E por muitas vezes os alunos deixam de resolver as questões que envolvem cálculo estequiométrico por não saber fazer a interpretação do enunciado da questão. Na verdade, não saber o que realmente o autor da questão está pedindo. Então nós vamos tentar aqui, junto a vocês, diminuir um pouco essa dificuldade, ok? Primeiro nós vamos entender o que é estequiometria. O cálculo estequiométrico, ou estequiometria, na verdade, é uma relação que você faz entre a quantidade de reagente e produtos que participam de uma reação química. Essa relação entre essas quantidades é feita baseada em duas leis. A lei de Lavoisier, que é a lei da conservação da massa. A soma das massas antes da reação é igual à soma das massas depois da reação, desde que essa reação ocorra num sistema fechado. E a lei de Proust, que diz que, independente de como uma substância é produzida, os átomos que formam essa substância vão manter sempre uma mesma proporção em massa. Então essas duas leis, elas regem as reações químicas. Numa reação química, nós podemos estabelecer uma relação entre a proporção de reagente e produto. Podemos observar a quantidade de reagente consumido, a quantidade de produto formado. Podemos observar o rendimento da reação. Teremos a participação de um reagente chamado de reagente limitante. Então tudo isso nós encontramos na estequiometria ou no cálculo estequiométrico. Nós temos algumas regras que nos ajudam a resolver o cálculo estequiométrico. A primeira regra é escrever a equação química devidamente balanceada. Por muitas vezes essa equação ela já vem escrita, então você vai ter que observar se ela está balanceada. Geralmente no enunciado da questão o autor diz, tá? Geralmente ele diz de acordo com a equação não balanceada, então você tem que fazer o balanceamento. Depois de fazer o balanceamento, você vai ter que identificar na equação as substâncias que o autor mencionou na questão problema. Então você vai ter que identificar as substâncias envolvidas na reação. Aí vamos ter também que fazer uma relação numérica, tá? Nós vamos ter que fazer uma relação numérica. E essa relação numérica é obtida a partir do balanceamento. E por último, o cálculo estequiométrico se resolve fazendo simplesmente uma regra de 3. Só que para você chegar nessa regra de 3, você precisa seguir esses passos, tá? Então você precisa escrever a equação se ela não estiver escrita, fazer o balanceamento se não estiver balanceada, identificar no enunciado da questão, na equação, as substâncias que o autor está relacionando, fazer uma relação numérica, identificar a relação numérica entre reagentes e produtos, se for o caso, pode ser entre reagentes, pode ser só entre produtos, não importa, e montar uma regra de 3, ok? Essa relação numérica vai depender do que o autor está falando, mencionando na questão problema. Por exemplo, se ele estiver falando de mol, o valor padrão para mol é 1. Se ele estiver falando de massa, essa massa nós vamos encontrar na tabela periódica, ou o autor vai colocar como dados da questão. Se ele estiver falando de número de átomos e de moléculas, o valor padrão é 6,02 vezes 10 a 23, ou 6 vezes 10 a 23, para facilitar nos cálculos. E se ele estiver falando de volume na CNTP, o valor padrão vai ser de 22,4 litros. Dentro da estequiometria, nós temos os casos simples, que aí basta a gente seguir as regras, tá? E temos dois casos particulares, ok? Nós temos o caso de pureza e o caso de rendimento, que aí nós vamos falar mais adiante. Então está aqui uma tabela que traz justamente o que é que o mol pode representar. Se um mol equivale à massa, nós temos na verdade o que nós chamamos de massa molar. Se um mol equivale em volume a 22,4 litros por mol, na verdade nós temos um gás na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão. Se eu quero expressar um mol em número de moléculas, eu vou escrever 6,02 vezes 10 a 23, ou simplesmente 6 vezes 10 a 23, para facilitar os cálculos.
Só que esses 6 vezes 10 a 23, o autor sempre coloca como dados da questão, tá? Então não é você que vai dizer, eu vou trabalhar, se eu estou resolvendo um cálculo estequiométrico e está trabalhando com número de moléculas, eu vou dizer que 1 mol equivale a 6 vezes 10 a 23. Não, não é assim. O autor coloca isso como dados da questão. Os casos especiais, tá? Nós temos primeiro a pureza. Então, antes de nós resolvermos o cálculo estequiométrico em si, nós temos que ter sempre a massa pura da substância. Não existe substância 100% pura. Então, nós precisamos ter o grau de pureza, ou a massa pura da substância. Como é que eu calculo o grau de pureza? Eu pego a massa pura, divido pela massa da amostra da respectiva substância e multiplico por 100%. Ou multiplico por 100. Não precisa nem colocar o porcento, porque você já sabe que está calculando o grau de pureza. E o grau de pureza é sempre dado em porcentagem. Então, você vai pegar a massa pura, dividir pela massa da amostra e aí multiplicar por 100. Tá? A massa da amostra sempre equivale a 100% e a massa pura sempre vai equivaler a X%. O rendimento de uma reação, tá? A gente resolve no final da reação. Então, quando a gente resolveu todo o cálculo estequiométrico, aí nós vamos trabalhar com o rendimento. A reação não rende 100%. Não existe reação química que tenha rendimento de 100%, a não ser que o autor da questão ele considere uma reação com rendimento de 100%. Então, nesse caso, nós vamos ter dois rendimentos. O rendimento teórico, que corresponde a 100%, e o rendimento real, que corresponde a X%. Esse X é sempre menor do que 100. Então, você está resolvendo um cálculo estequiométrico que fala de rendimento, você deixa para resolver o rendimento no final. Tá? É o último cálculo que você deve fazer. Ok? Pessoal, obrigado pela aula. Tá? Eu agradeço a vocês. Se vocês gostaram da aula, deixem aí o joinha, compartilhem a aula com seus colegas, com seus amigos, tá? E deixa aí nos comentários o que você acha que precisa melhorar nas nossas aulas.